Olá, eu sou o Bispo Samuel Alves e você está comigo no programa Família em Foco. É um programa da Igreja de Deus no Brasil, da região Centro-Oeste. Você pode participar através destes endereços: www.radiodeuseanarco.com.br, acessar através do facebook.com/radiodeuseana, também vai estar no facebook.com/Samuel Alves Silva, no meu YouTube, Bispo Samuel Alves Silva, e pode mandar sua mensagem para nós pelo WhatsApp 62 98652 2063. Use também o e-mail radioidbweb@gmail.com. Tá? Lá no Instagram vai encontrar também a Rádio Deuseana. E se você não tem instalado no seu smartphone, baixe o aplicativo Radiosnet. Você vai encontrá-lo na Apple Store ou na Play Store e busque Rádio Deuseana. Clica na lupinha, busca Rádio Deuseana e nós vamos estar conectados. A rádio tem uma série de programas muito interessantes, muito relevantes para nossas vidas. Eu quero te convidar a discutir sobre o tema marido e mulher, deveres recíprocos. Vamos pensar um pouco no que a Bíblia trata e tentar, inclusive, esclarecer algumas questões relacionadas a essa noção que a Bíblia traz sobre os deveres que marido e mulher têm um com o outro. Vamos fazer isso à luz de Efésios, no capítulo 5. Se você pode, já abre sua Bíblia aí. Eu vou estar te mostrando os textos, mas quem quiser acompanhar em sua Bíblia também vai ser muito bom. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor? Pedimos tua graça, Senhor Pai, abra nosso entendimento para a tua palavra e para vivê-la. No nome do teu Filho pedimos, Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero ler com você os versos 22 e 25 de Efésios, lá no capítulo 5, que são textos que nem sempre se percebe bem compreendidos, tanto por homens quanto por mulheres. Efésios 5, 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa aqui é a versão atualizada. Vamos ver na corrigida como está o texto? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E o verso 25, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora veja na versão King James, que coisa interessante. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Olha que enfoque. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Veja que os desafios que nós temos na Bíblia, eles envolvem tanto o homem quanto a mulher, não é só a mulher. E a gente sabe que a palavra submeter é uma palavra que causa até um certo asco, né? A ideia de submissão, especialmente no nosso atual contexto, em que se prega também, aí, num outro extremo, algumas coisas que não são bíblicas, como, por exemplo, uma igualdade absoluta, uma igualdade em que ninguém tem que se submeter a ninguém. E o conceito bíblico foge desses dois extremos, tanto do extremo de uma submissão única, uma submissão onde só a mulher tem obrigações, quanto o extremo de uma igualdade independente. Dois conceitos equivocados da perspectiva bíblica. Eu quero pensar sobre ele com você, mas eu preciso te convidar a que nós façamos uma leitura do texto bíblico anterior
nós vamos fazer essa leitura lá a partir de Efésios capítulo 5, verso 18, para que a gente tenha uma compreensão melhor. No verso 18 do capítulo 5, está aí na tela para você, e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Veja que há um imperativo aqui. Deixai-vos encher pelo Espírito. E aí, após esse imperativo, Paulo segue como que orientando como deixar-nos encher pelo Espírito. Então, fazendo uma leitura contínua, nós vamos ter: deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua, então, como que mostrando como nos deixar ser cheio do Espírito. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, veja que o verso 21, que é uma forma de estar nos deixando ser cheio do Espírito, envolve que nós nos sujeitemos uns aos outros no temor de Cristo. E imediatamente na sequência, ele entra no tema da condição da esposa em relação ao marido e do marido em relação à esposa. Aqui seria uma explicação, uma aplicação do sujeitando-vos uns aos outros, né? Claro, esse caminhando aqui na vida conjugal, aqui na versão King James, é título da próxima perícope, né? Então, se você vem aqui na outra versão, isso vai ficar claro: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ponto, né? E aí ele segue agora falando dessa ideia de sujeitar-se uns aos outros. E aí ele começa então falando da importância das mulheres se submeterem a seus maridos como ao Senhor. E você viu que na King James diz: respeitai ao Senhor. A ideia é: respeitai o vosso marido porque vocês são submissas ao Senhor, né? Uma coisa está vinculada à outra. Aqui o texto está falando de relacionamentos que para nós são vitais, que são os relacionamentos familiares. Toda a estrutura restante depende de uma boa ordem familiar. Tudo. A igreja, a sociedade, tudo advém. Então, se nós tivermos desequilíbrios na família, consequentemente, vamos ter desequilíbrios em tudo mais. Pois bem, e uma outra coisa interessante é que esse texto ele invoca essencialmente deveres. Mas quando ele invoca deveres, subjetivamente ele está falando daquilo que é direito da outra parte. Ele não invoca os direitos da outra parte, como, por exemplo, não há o direito de ninguém cobrar submissão. E uma coisa interessante, porque o conceito de submissão fala de algo que, primeiro, só existe entre iguais. Não há submissão entre desiguais. Entre desiguais há subjugação. Um patrão subjuga o empregado, porque são desiguais. Homem e mulher, ou seja, marido e mulher, não são desiguais. Por isso é que o conceito de submissão é importante. E aí para a gente que não gosta muito desse conceito de submissão, o que a gente precisa estar lembrando é que nós estamos falando de uma relação que acontece entre iguais. Da mesma forma como é a relação entre iguais na Trindade. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, mas com funções específicas. E aí nós encontramos Jesus Cristo, em todo o seu ministério terreno, se submetendo ao Pai. Mas não são iguais? São, com funções específicas. As funções não são iguais. Eles são, mas as funções não. Essa é a questão relacionada aqui a homem e mulher. Eles são iguais, com funções específicas. E aí o texto
vem nos trazer essa compreensão sobre a função específica. Nós precisamos considerar que o Novo Testamento dá ênfase na dignidade da mulher. E a dignidade da mulher é algo indiscutível da perspectiva bíblica. Paulo ensina sobre uma perfeita igualdade espiritual. Isso está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Vamos abrir para ler juntos? 3:28 de Gálatas. Veja o texto. Eu vou aqui colocar para que você possa acompanhar. O texto diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A ideia bíblica, ela é clara. Nós somos um em Cristo Jesus. Então, aqui há um resgate dessa perfeita igualdade entre homem e mulher. Um outro local na Bíblia em que essa igualdade é bastante significativa, a ponto até de precisar nos chamar a atenção para conceitos equivocados que estão na sociedade, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versos 3 a 5, agora para que a gente possa compreender. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente, ou não vos tente, pela vossa incontinência. O que a gente precisa estar compreendendo desse texto é que aqui há o estabelecimento de uma igualdade absoluta. Nenhum tem mais direito que o outro. A igualdade aqui, ela é tremenda. Por quê? Porque o marido deve à mulher e precisa pagar. Nessa tradução, a palavra é pagar. Se nós formos a outra tradução, por exemplo, King James, olha como diz o texto na King James. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e, da mesma forma, a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Então, a igualdade está estabelecida. Claramente, há aqui uma igualdade de direitos e obrigações no relacionamento conjugal. Mas na família, como medida de ordem e também como medida de unidade, deve haver uma liderança, a qual cabe ao marido. A Bíblia coloca essa liderança sob a responsabilidade do marido e pai, sua autoridade deve ser aceita. E aqui nós estamos falando de deve ser aceita com prazer. Ela deve ser querida, valorizada e não engolida à força. Claro que nós estamos falando de mulheres que são submissas ao Senhor. Isso implica em que elas reconhecem o projeto de Deus, a importância desse projeto de Deus. Então elas vão querer que seja assim. Eu sempre que posso digo que é completamente incorreto que um homem estabeleça a sua autoridade para dizer assim, aqui quem manda sou eu. Porque da perspectiva bíblica, quem deve falar que quem manda é o marido, que quem decide é o marido, é a esposa, por reconhecer isso aqui. Até porque submissão não é algo que se cobre, é algo que se recebe. A igreja deve se submeter às autoridades que existem sobre ela. Não é a autoridade que deve dizer aqui quem manda sou eu. Porque diz a Bíblia que não é assim que a liderança cristã age. Então, é próprio dos que reconhecem que Deus sabe como fazer as coisas. E aí, quando o texto coloca o parâmetro como ao Senhor, está falando de uma submissão que deve ser um serviço a Deus. É para submeter ou é para respeitar como ao Senhor, fazendo esse trabalho ao Senhor. O amor e o temor ao Senhor é o motivador.
Lá em Colossenses capítulo 3, verso 18, é dito: vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Então, veja como é interessante essa postura bíblica. E a explicação, ela é colocada no texto a seguir, que eu não li com você, mas podemos ler. Efésios 5, a partir do verso 23, veja aí a justificativa. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, a igreja, ou assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu até poderia concordar se alguém dissesse assim, não, mas não é coerente ou não é lógico, porque você tem muitas situações em que a esposa é a pessoa mais forte do casal e que mais toma as decisões e que lidera o casal e etc, etc, etc. Eu até concordaria da perspectiva humana, mas da perspectiva bíblica não é assim que é colocado. E aí, para nós que somos cristãos de verdade, que reputamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que cremos na inspiração da Bíblia, e mais, no caso da Igreja de Deus no Brasil, defende em sua declaração de fé que nós cremos na inspiração verbal, ou seja, não há palavras desperdiçadas na Bíblia. Nós acreditamos que Deus sabia o que estava fazendo. Portanto, Deus é quem define que o marido precisa ocupar esse lugar, esse espaço de ser o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Veja que a exemplificação aqui é bem clara, né? E assim como a igreja se sujeita a Cristo, então as mulheres são lembradas aqui de que devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. E aí como fica aquela situação daquela irmã, daquela mulher serva de Deus, que na casa dela, ela na verdade é a grande líder, e ela quem define tudo. Não há nenhum problema em que uma mulher seja extremamente ativa. Nós vamos encontrar isso em Provérbios 31. Agora, essa mulher cristã, sábia, vai deixar o lugar do sim e do não, da decisão final, da bênção final para o seu marido. Ela vai estar fazendo tudo de acordo com o seu marido. Nós não podemos esquecer, então, que Deus estabeleceu uma relação de liderança, segundo o seu supremo conselho, e ele sabe o que é melhor para a mulher e para a família. Deus sabe, e a gente precisa crer nisso. Marido e mulher devem entender que seu relacionamento deve seguir um modelo. E qual é o modelo? Cristo e a igreja. O marido, como cabeça, invoca duas responsabilidades objetivas. O marido deve ser responsável pela esposa e ela tem responsabilidade para com ele. O marido erra se não assume essa condição de cabeça no convívio matrimonial. E tem muitos maridos cometendo este erro, eu chamaria de esse equívoco, em achar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque Deus próprio estabeleceu uma relação. Alguém pode dizer assim, mas Deus é machista. Você vai ver, à medida que nós estivermos analisando o verso 25, que isso não é verdade. O peso maior está sobre o homem. Não é a facilidade. É o peso, é a responsabilidade. Então, se o marido não assume essa condição, ele erra. E a omissão, nesse caso, é irresponsabilidade. E vai afetar o bem-estar de todos no lar. Muitos desvios são praticados porque essa ordem definida por Deus não é seguida. Assim como a igreja peca se não se atenta para o senhorio de Cristo, né? Na cisão do relacionamento da igreja com Cristo, há morte. Se esse relacionamento foi interrompido, há morte. Assim também na interrupção ou na cisão do relacionamento da mulher com o marido e, claro, o inverso também. Assim como o Senhor é salvador do corpo, há uma responsabilidade do marido como protetor da esposa.
esposa, salvador da esposa, tanto nos aspectos físicos como emocionais, espirituais. O marido é responsável pela esposa e o marido deve assumir essa responsabilidade. Ele quem deve suprir a esposa em suas necessidades físicas, em suas necessidades emocionais, auxiliá-la em suas necessidades espirituais. Ele é responsável por isso. Agora, veja que Cristo não pode salvar a igreja se ele não for senhor da igreja. Essa ordem precisa estar seguida. O marido também não tem muito o que fazer se não houver a relação entre ele e a esposa conforme projetada por Deus. Essa é uma engrenagem que precisa funcionar com responsabilidade diante de Deus. Se houver um descumprimento de sua função, se a mulher descumpre sua função, ou se o homem descumpre a sua função, dificulta ao outro cumprir a sua. Algumas mulheres acabam tendo que assumir tudo porque seus maridos não cumprem com o seu papel, não assumem o que deveriam assumir. E aí, diante da situação, problemas acontecendo para todos os lados, alguém tem que tomar o espaço. Mas isso não isenta o homem de sua responsabilidade. Ele vai pagar por isso. Porque, na verdade, irmãos, o que aqui a gente tem, aqui em Efésios 5, lá em 1 Coríntios 7, é que nós servimos a Deus, homens casados e mulheres casadas servem a Deus a partir de como se relacionam, como assumem suas responsabilidades no casamento. Eu começo servindo a Deus cuidando da minha família, da minha esposa, zelando dela. Não adianta, e a Bíblia chega a falar isso em relação aos ministros, se ele não cuida bem da casa dele, da família dele, como vai cuidar da igreja do Senhor? Não tem como, porque eu começo servindo a Deus cuidando da minha família, especialmente da minha esposa. Até porque filhos chegam a uma idade que eles já não estão mais sob a nossa tutela, Quando pequeno, sim, mas há um ponto que não é mais isso. Mas a minha esposa não, ela é a minha companheira e o meu dever. Eu devo cuidar dela por todo o tempo. Pela relevância, no verso 24, então, o tema é reforçado. A Bíblia não impõe regras que impeçam a autodeterminação da mulher ou que não possa ela seguir aí uma carreira profissional tal como o marido. Não é isso. O que nós temos aqui é que precisamos seguir o modelo divino para a vida no lar, para o relacionamento em família, e isso se aplica a toda a comunidade cristã. Qualquer mesquinhez por parte do marido é fugir do compromisso espelhado em Cristo. Lá não é problema seu. Não. O homem jogar o problema para cima da mulher está errado. Problema meu, é problema de cada um de nós, marido. E nós precisamos servir conforme a vontade de Deus. Se nós servirmos de impedimento para o progresso da mulher, da igreja, no exemplo de Cristo, nós vamos estar agindo fora do propósito de Deus. E aí, por isso que Cristo se coloca como parâmetro. O marido vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Veja como é que isso é colocado no texto de Efésios 5, 25, Só para você relembrar ele, está aí, ó. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Veja qual é a regra. Amar a ponto de entregar a si mesmo. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele era bispo em Antioquia e foi, na verdade, deixa eu me corrigir, nasceu em Antioquia e foi bispo em Constantinopla, e um dos mais importantes pais da igreja, homens de referência no cristianismo primitivo, ele disse: desejas que tua esposa te obedeça como a igreja a Cristo? Então cuida bem dela como Cristo o faz à igreja. Poderiam ser usadas aqui duas palavras para expressar o amor do marido pela mulher.
A primeira aqui é eros, que expressa a profunda paixão sexual, e a segunda seria filéu, que expressa a afeição no seio da família. Mas Paulo não usa essas duas palavras. Paulo usa a palavra agapau, um amor tipicamente cristão que nasce em Deus e que não guarda qualquer resquício de egoísmo. Nós estamos falando aqui de um amor que nos coloca numa situação muito interessante. Se a mulher consegue compreender a importância de ser submissa ao marido, por mais que ela seja atuante, que ela seja operosa, no final da história ela vai entregar a decisão ao marido, porque ela é submissa ao marido. Mas o marido tem a ordem de amar a mulher. E amar implica em dizer que ele vai fazer tudo para o bem-estar dela. Se nós emendarmos aqui o texto que já lemos, que já estivemos comparando juntos, lá, verso 21 do capítulo 5 de Efésios, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, nós vamos compreender que a ideia é que a mulher se sujeite ao homem pela submissão e o homem se sujeite à mulher pelo amor. Nenhum é livre para fazer a sua vontade. Pelo contrário, os dois são chamados a se ocuparem de se submeterem uns aos outros. A mulher que se submete, até porque parece que Deus vai bem na jugular, né? Bem naquilo que nos dói mais. A dificuldade da submissão. Isso fez parte da maldição lá no Éden. O teu desejo será para o teu marido, numa outra tradução que nos ajuda a compreender melhor, será contra o teu marido, será no interesse de liderar sobre o seu marido. E a mulher carrega essa maldição durante toda essa história de humanidade, né? Então a mulher precisa vencer isso como? Se submetendo. E o marido, que tende a ser individualista, se colocar no centro, se colocar como mais importante, é agora orientado pela Bíblia a amar a esposa. Significa dizer que a esposa deve estar antes dele. Ele se submete a ela. E cada decisão dele, em cada atitude dele, a prioridade é o bem-estar da esposa. Homens casados, vocês não pertencem mais a vocês. Mulheres casadas, vocês não pertencem mais a vocês. Quem quiser continuar pertencendo a si próprio, continue solteiro. Porque o solteiro, sim, pode definir o que faz com a sua vida. Não tem o compromisso exatamente de servir a esposa ou ao marido, porque ele não os tem, né? Mas quando você casa, você abre mão de você para compartilhar a sua vida com outro. E aí a regra que já li com vocês lá em 1 Coríntios capítulo 7 é que a mulher não pertence mais a si própria, mas pertence ao marido. E o marido não pertence mais a si próprio, mas pertence à mulher. E agora ambos se sujeitam. Você está entendendo que a questão da submissão não é uma questão que menospreza a mulher, mas que tão somente põe ordem no relacionamento? A mulher se sujeita. A mulher se sujeita ao marido se submetendo. O marido se sujeita à mulher amando. Isso então, vou repetir, retira do homem a condição de fazer qualquer coisa pensando, o homem casado, né? Pensando exclusivamente nele. Porque suas decisões precisam prezar não o interesse da mulher, não o que a mulher gostaria, mas o que a mulher precisa, o que é melhor para ela, e ele tem que pensar no que é melhor para ela. Como Cristo pensa no que é melhor para a igreja. E com um amor que não é eros nem é filéu, é agapau. Um amor que provém do seu compromisso em amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí você tem lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, deixa eu localizar esse texto para nós, 13 de 1 Coríntios, a partir do verso 4. Você tem as qualificações desse amor. Acompanha aí. Aqui nós estamos falando desse amor agapau. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante,
não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente. Veja, o amor com que o marido precisa amar a esposa não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja que, da perspectiva bíblica, nós estamos falando de um amor que deve obedecer o padrão estabelecido na palavra do Senhor. Aqui a palavra ela só nos torna claro esse padrão, porque esse amor é o que provém de Deus, e o amor com o qual o marido deve amar a esposa. Este é o padrão de amor com que Cristo ama a igreja. Cristo chegou a se sacrificar pelo benefício da igreja. E isso é apresentado como exemplo. O texto de Efésios apresenta isso como exemplo, para dizer: marido, você precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Claro que nós não estamos falando aqui de uma ação sem sentido, mas com um propósito expresso. No verso seguinte, verso 26, de Efésios capítulo 5, esse propósito é então anunciado. Efésios 5, 26, veja aí o texto. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. O texto está fazendo uma mesclagem aqui da relação de Cristo com a igreja e a relação do marido com a mulher, para dizer que, da mesma forma como Cristo se preocupa com a igreja e com o mesmo propósito, o homem deve se preocupar com a esposa e com um propósito semelhante. Então, nós temos aqui dois ensinos presentes. O primeiro em relação aos propósitos da morte de Cristo e o segundo em relação aos propósitos do sacrifício dos maridos. Cristo morre para propiciar a purificação da igreja em relação ao passado e a santificação da igreja em relação ao seu futuro. E aí, por isso, o texto bíblico diz, lá em João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui, então, há uma analogia com o banho cerimonial tomado pela noiva antes do casamento, como rito de purificação. Nesse caso, pela palavra. O costume judaico também tinha, no ato de dar a aliança, a ideia da santificação. Lá quando então o noivo entregava a aliança, ele dizia: tu estás santificada para mim. E equivale a dizer: tu estás separada para mim. Claro que não há aqui permissão para o descuido da noiva. Tanto a esposa quanto a igreja devem querer ser vista como amável e gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma. Pois bem, eu tinha por propósito nessa manhã estar te falando o seguinte: marido e mulher têm deveres recíprocos. Não há um estabelecimento de uma superioridade de um que afronte o outro ou que escravize ao outro. Pelo contrário, são recíprocos porque, veja, mulher se submete, marido ama. Portanto, todas as decisões do marido devem ser em benefício da esposa. E através da submissão e do amor, cada um se entrega ao outro. Cada um pratica o que o texto diz. Eles não se pertencem mais. Agora pertencem um ao outro. Se nós entendermos isso, vai ser muito melhor. Tá bom? Manda seu comentário. Manda sua pergunta, manda sua sugestão de tema que você gostaria que nós estivéssemos abordando. Usa aquele conjunto de endereços que eu coloco aqui de novo para que você possa utilizá-lo, tá? Usa
do endereço na internet, www.radiodeuseanarco.com.br, usa do WhatsApp 62 98652 2063 ou do e-mail radioidbweb@gmail.com. Manda sua mensagem para nós. Esse programa vai estar disponibilizado para você também lá no YouTube, além de ir ao ar pelo Facebook, né? Como você está vendo aí. E muito interessante se você puder compartilhar, curtir, lá no YouTube ser seguidor. Muito interessante e permita que ele seja de bênção para outras pessoas, tá bom? Viva para Deus!